Fala pessoal, eu sou Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa para Vestibulares. Hoje continuaremos as análises de obras de artes visuais com o querido professor Rodrigo Issa. Bem-vindo, Rodrigo. Oi, Sofia. Oi, pessoal. Tudo bem? Obrigado. Vamos para mais uma análise, hoje da obra Transfiguração, de Olivier de Sagazan. Tá, gente? Essa obra é uma performance e eu já adianto para vocês que causa estranheza, tá? Já começa bem dramático. É exatamente isso. Eu já estou trazendo a perspectiva. Inclusive, faz parte, inclusive, da própria proposta mesmo, da performance, ter esse tipo de abordagem que cause estranheza, que questione paradigmas sociais. Então, a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Para a gente entender primeiro, então, o que é a performance, a gente precisa entender o contexto histórico. A performance... Antes de entrar no contexto histórico, fica a dica para o aluno, já que a gente está falando de uma obra de artes visuais, que é um vídeo, né? É um vídeo. Na verdade, vídeo curto. É uma performance, só que o que a UNB disponibilizou para a gente faz parte de uma cena de um filme de 2011. Tá? Então, esse filme, você pode encontrar esse filme, sei lá, por uma plataforma ou pela internet. E se você quiser, pela Deep Web. E você consegue assistir o filme inteiro se você quiser. Não precisa, você precisa ver só a performance. É um videozinho ali de 2 minutos e pouquinho. Exatamente, mas essa performance ela foi feita várias vezes, mais de 300 vezes em vários países pela Europa. Então, a performance, ela, no seu conceito, não era para ser uma video performance, porque é diferente. É uma performance que foi registrada em vídeo. Então, é por isso que a gente vê o vídeo e é por isso que a UNB colocou pra gente na matriz. Então, vai lá, assiste o vídeo no outro aqui. Então, se você parou, foi assistir e tudo mais, você talvez esteja se perguntando o que é isso? Bom, vamos primeiro pelo contexto. O Rodrigo tá aqui para salvar a gente, entendeu? E não estranhe, é normal, tá? O contexto que a gente está fazendo aqui, Sofia, é do pós-guerra. Então, a partir de 1950, 1960, começam a surgir outras formas de arte que questionam muito essa lógica capitalista, essa lógica de mercado, essa lógica da arte como um produto. Assunto correlacionado e que inclusive caiu na prova passada, a pop art, que surge mais ou menos na mesma época também. Tá? Só que a performance, ou a art performance, né, no inglês, ela entra como uma proposta em que a arte, o produto da arte, não é uma escultura, não é uma pintura, não é um espetáculo teatral. O produto artístico é o próprio performer. Então, a base, a matriz daquela performance vai ser o próprio corpo. Ela que vai ser a base do trabalho. Então, a partir daí, a gente vai ter, então, uma modalidade artística interdisciplinar. Não pertence ao campo do teatro, não pertence ao campo das artes visuais, não é literatura, é uma coisa nova. E que pode ter tudo ou não. E quais são esses princípios, então, que a gente consegue entender? Olha, eu vou até ler isso aqui para vocês. É uma modalidade artística interdisciplinar que pode ter plateia ou não. Quase sempre, quando tem uma plateia, ela é mesmo restrita ou até mesmo ausente. Pode ser feita através de um registro de vídeo. Pode ser feita dentro de um museu. Pode ser feita na rua. Não tem regra. A performance, ela tem uma proposta de questionamento, de abordar alguma temática que faz parte de algum desejo, conceito que o próprio performer quer trabalhar e que, por isso, inclusive, se torna performance. Como assim? Às vezes, a gente vai ver uma performance que não parece um trabalho artístico. A gente está acostumado a ver algum trabalho e falar assim, nossa, demanda uma técnica, demanda um ofício, demanda um trabalho específico, e a performance não necessariamente. A performance ela pode trabalhar com uma linguagem verbal ou não. Ela é muito livre. E muitas vezes o que ela causa é a estranheza. Uma das primeiras coisas que causa, especialmente, é justamente o primeiro fator. Né? A presença e o corpo como uma obra, que é um dos pontos que define a performance, é algo estranho, porque ao mesmo tempo que parece que a pessoa está de fato atuando como se fosse num teatro, ela não está atuando, é ela mesma. Só que é a visão dela em relação àquilo que ela quer trabalhar.
Uma das maiores performers do mundo é a Marina Abramovic. Ah, eu queria lembrar o nome dela. Quando a gente começou, ela me veio na cabeça. E a Marina Abramovic é tema de prova, assim, já caiu no Enem, já caiu no vestibular da UNB. Inclusive, na matriz anterior, Ela estava presente, era uma performance chamada Ritmo Zero, Rhythm Zero, gastando meu inglês. E agora entrou essa outra performance que é do Olivier de Sagazan, que também está vivo, que também é um artista contemporâneo, que também vem desse contexto pós-guerra, também vem desse contexto a partir dos anos 60, desenvolvendo o trabalho dele, e que usa o seu próprio corpo como a sua base, como seu apoio do trabalho. E o que esse trabalho também vai causar na gente? Vai causar estranheza, porque a performance ela também tem uma peculiaridade específica. Eles colocam o corpo como um objeto de cena, só que muitas vezes transpondo alguns conceitos de preservação, conservação do seu próprio corpo. Já houveram relatos, e temos casos, inclusive tem até filmes sobre isso, de uma performance que aconteceu entre dois prédios. O performer traçou uma corda bamba, vamos dizer assim, um slackline, e ele atravessou de um prédio ao outro com 2 guarda-chuvas. Um escrito emoção, que ficava à esquerda, e um outro escrito razão, que ficava à direita. E ele atravessou essa corda bamba com esses 2 guarda-chuvas. Atravessou até certo ponto, porque chegou um dado momento, bateu o vento, e ele caiu e morreu. Literalmente, morreu. Não estava sem equipamento de segurança. E a performance dele era para trazer essa perspectiva de que como a nossa vida é também viver entre essa corda bamba, entre a razão e a emoção. Como esse equilíbrio é tênue e complicado, muitas vezes não acontece. Exatamente. E aí adivinha para que lado, só curiosidade, para que lado ele caiu? Para a razão ou para a emoção? Para emoção. Para a emoção. Gente. Não se sabe se ele fez isso intencionalmente, se na verdade ele estava, sei lá, propondo um suicídio assistido, ou se de fato foi um acidente. Mas ficou o registro aí. Então a performance, ela envolve intenso, ela vai envolver você colocar o seu corpo em risco, ela vai envolver você colocar o seu corpo à prova, muitas vezes causando dor física, colocando ele em risco. As performances mais conhecidas da Abramovic seguem essa linha, né? De exposição extrema. Exatamente. Até a dela que é menos física, vamos dizer assim, que se chama Artista Está Presente, pesquisem isso, porque tem muita questão do Enem sobre isso, inclusive caiu, se eu não me engano, no Enem de 2011, uma questão sobre a Marina Abramovic, sobre essa performance específica. Ela ficou alguns meses sentada numa cadeira, com uma mesa, e toda a pessoa que chegava da plateia ali, do público que estava ao redor dela, sentava na frente dela e ela trocava um olhar de 1 minuto, mais ou menos, com essa pessoa. Só olhando. Só isso. 7 dias por semana. Pior que aquele silêncio na terapia. Pior do que isso. Não, porque você não tem para onde olhar. E aí o olhar dela, o rosto dela estava sempre o mesmo. Era sempre um olhar neutro. Então, na verdade, o que é interessante dessa performance? Porque, na verdade, o nome da performance é Artista Está Presente. Fazendo isso, ela coloca o público no lugar de artista. Porque como a gente sabe que a reação dela sempre vai ser uma cara neutra, toda pessoa que sentava na frente dela, tinha as pessoas que ficavam assim, aí tinha gente que ficava assim. Então, na verdade, o público olha para o público. Então, ela inverte o papel. Nossa, inteligentemente, ela inverte esse papel. Shakespeare, né, numa das peças dele, dizia que os olhos são o espelho da alma. Então, o que a pessoa traz de emoção, ela estava refletindo no olhar dela. Então, se você trazia um sentimento de estranheza, na verdade, o olhar dela só ia refletir a estranheza que você estava a respeito dela. Às vezes, tem pessoas que saem de lá chorando, olhando para ela, com um sorriso, com animosidade, enfim, várias emoções. Então, a Marina Abramovic, ela é uma super performer, ela é considerada, e ela se intitula a avó da performance, porque ela já está bem idosa, inclusive, mas ela tem esse trabalho muito desenvolvido e usando o seu corpo, questionando assuntos delicados, como o papel da mulher na sociedade, o papel dos casais. Ela tinha um trabalho bem específico também nesse tipo de abordagem da performance sobre essa questão da relação conjugal entre homem e mulher. Então, quando a gente fala que a performance ela é muito livre,
ela inclusive tem essa característica. Alguns pontos aqui sobre a performance que eu vou ler para vocês. Como eu já falei para vocês, a presença e o corpo como obra, ou seja, o meu corpo vai ser a obra, vai ser o que eu vou utilizar para poder realizar aquele trabalho artístico. A efemeridade. Isso é um conceito bem artístico proveniente das artes cênicas. O teatro é essa arte do efêmero. É aquele momento, né? É aquele momento. Uma mesma peça de teatro com o mesmo público, em dias diferentes, não é a mesma. Porque as pessoas que vão assistir estão com outras emoções. Às vezes, no primeiro dia que eles foram assistir, eles estavam com um riso mais fraco, estavam mais fácil, né? As pessoas estavam mais tendenciosas a riso, e no outro dia elas estavam um pouco mais sérias, um pouco mais introspectivas, sabe? Então, esse tipo de encontro efêmero que acontece no teatro e na performance é uma característica super importante da performance. O tempo e o espaço expandido, ou seja, uma performance ela pode durar 1 segundo, como pode durar 1 hora, como pode durar 3 meses, como foi, por exemplo, uma outra performance que a Marina desenvolveu, chamada The Lovers. Ela tinha um relacionamento com um performer também, chamado Ulai, e cada um deles foi para uma ponta da muralha da China. E eles começaram um processo de 3 meses andando em cima da muralha da China até se encontrar no meio. Eles se encontraram depois de 3 meses. Ela toda vestida de vermelho e ele todo vestido de azul. E os elementos da performance são essas roupas e bandeiras que, quando eles se encontraram, eles trocaram. Como se fossem flâmulas, sabe jogo de futebol que os capitães trocam, assim? Como se fossem estados, cidades-estados vizinhas, países que estão entrando em uma diplomacia, num ato diplomático ali, de reverência ao outro e tudo mais, de respeito. Então, essa performance, o elemento mais importante é a muralha da China, porque é o maior monumento construído pelo homem, feito para separar pessoas, e tem um casal tentando se encontrar. Só que esse processo, ele dura 3 meses, porque os dois precisam cada um partir do seu ponto de conforto. O seu ponto de partida não é o local ideal. A gente, para poder encontrar uma outra pessoa, para poder ter um relacionamento, a gente precisa encontrar um lugar em comum que os dois vão ter que percorrer igualmente. Então, assim, uma terapia, né? É muita significância por trás, né? Muita significância, muita subjetividade, inclusive. E é sempre isso na performance, né? Essa intensidade e essa subjetividade profunda. E mais do que isso, também tem uma outra coisa interessante. Não tem também na performance um conceito único do qual seria a intenção do artista com relação àquilo. Fica aberto à interpretação. Fica aberto à interpretação. Não existe assim, eu não entendi isso da performance, então estou errado. Não. A gente precisa, inclusive, com a performance, entender o que aquela performance quer passar de mensagem. Só que, às vezes, mesmo sabendo isso, nós dois vamos ter interpretações diferentes de um mesmo trabalho, de uma mesma proposta. Então, é normal. Não existe errado quanto a isso. Então, isso é parte também de um conceito muito contemporâneo dentro das artes, que veio a partir dos anos 60. Outra coisa, interação e participação. Pode ter, pode não ter. Interdisciplinaridade, como eu já falei. Ruptura e questionamento, justamente trazendo esse questionamento sobre, por exemplo, eu posso me bater? Eu posso causar dor ao meu próprio corpo, mas é meu. Se é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Então, existem performances que falam sobre isso, questionam esse tipo de lei, que existe uma lei sobre isso. Né? A pessoa que causa uma lesão corporal contra si mesma, ela responde, inclusive, juridicamente por isso. A performance não. A performance ela vem para poder questionar. Ela questiona, né? Esse papel questionador do que vinha antes. Exatamente. E, sobretudo, o processo que a performance produz e aquele trabalho, ele, por vezes, é mais importante do que o produto, do que o resultado daquela performance. Então, todas as ideias, todas as temáticas que serão evocadas com aquela performance que, na verdade, importam. O produto final, por vezes, não. Então, sabendo de tudo isso, a gente vai, então, para a nossa performance que a gente está falando aqui hoje, que é Transfiguração, de Olivier de Sagazan. Olivier de Sagazan, pessoal, é um pintor, escultor e performer. Nasceu em 1959 no Congo, mas ele é radicado francês. Então, ele faz parte
a vida dele tem duas culturas muito fortes, né? A cultura ocidental e a tradição africana. E o trabalho dele é muito marcado por isso, de integrar essa construção do pensamento, da razão ocidental, que tenta encontrar razão para tudo, encontrar resposta para tudo, de ordenamento, inclusive, e esse equilíbrio proveniente da tradição africana dele entre mente, corpo e espírito. Então, o trabalho dele vai ser muito focado nesse enfoque, sobre essa falta de como é que eu posso exemplificar? Essa estranheza que é, muitas vezes, a gente caber dentro do nosso próprio corpo. Uhum. Então, o nome da obra faz muito sentido com relação a isso que eu acabei de falar para vocês. Sim. Porque o Olivier de Sagazan, da onde que surgiu, inclusive, a proposta de fazer essa performance? Você, até esse momento, se você ainda não viu a performance, agora que a gente está entrando, ainda dá tempo. Pausa esse vídeo, vou esperar você pausar. Pausei. Pode continuar agora. Voltamos, então, aqui para explicar o que é essa performance. Se você já viu, você percebeu que essa performance ela causa muita estranheza. Tanto na questão da sonoplastia, dos materiais, e faz parte de um momento de frustração dele. O que acontece? O Olivier de Sagazan, ele é escultor, ele estava trabalhando com argila, e ele estava tentando moldar uma imagem. Só que ele não estava conseguindo, a massa talvez estivesse um pouco molhada demais, ou então seca demais, ele não estava conseguindo dar o efeito que ele queria. E num ato de raiva, de frustração, ele pegou a argila e tacou da própria cara. E fez... E se olhou no espelho e falou, uau, que legal, ficou legal. E aí ele decidiu criar essa performance. Que legal. Que a performance consiste ele pegando esse material, essa argila, e passando no seu corpo, no seu rosto, e formando máscaras, formando imagens com essa argila, tampando o nariz, aumentando a proporção da cabeça, fazendo furos, usando tinta para poder delimitar onde são os olhos, onde é a boca, usando terra, usando feno para poder criar cabelo, jornal. Vocês vão ver que na performance ele usa jornal. E o cenário é muito importante também para a gente entender, porque ele começa a performance num ambiente de escritório. Ele é uma mesa de escritório com uma lâmpada, e ele de terno e gravata, e aí ele abre um potinho, cheira, começa a passar na boca, começa a passar no restante, e daqui a pouco ele vai pegando mais e vai passando. E em cada momento, quando ele passa, ele vira a cabeça assim, e aí cai para tudo que é lado. Então, por que ele faz isso? Justamente para poder representar essa possibilidade de transfiguração, de mutação que a gente tem durante a vida. Ele vem da biologia, inclusive. Uhum. O Olivier de Sagazan, ele é biólogo de formação, tanto biólogo quanto filósofo. Então, por ter um contato com essa parte de dissecação de animais e tudo, ele sempre ficou muito voltado a essa ideia de que quem nós somos de verdade por dentro, mas filosoficamente. Né? Porque biologia e filosofia, né, são áreas bem contrastantes nesse conceito do corpo, da alma. Exatamente. O que é um ser? Exatamente. O que é um ser? Aonde é que a gente abre o corpo e encontra a alma? Eu encontro o baço, eu encontro o rim, mas é a minha alma. Então, para ele, a gente tem que fazer esse trabalho. Esse trabalho de transfiguração que o Olivier de Sagazan propõe é, na verdade, um trabalho onde nós próprios vamos nos transfigurar. Né? Então, o trabalho dele, as esculturas que ele produz, estão sempre dentro dessa temática. Sabe? Nessa busca de encontrar a sua verdade, de compreensão, de você olhar para dentro. E por muitas vezes a gente não faz isso. Né? Muitas vezes a gente tem medo do que a gente vai encontrar. Foge, Exatamente, a gente esconde, a gente foge. E a gente produz o quê? Uma máscara. Então a gente pode, inclusive, falar filosoficamente aqui a respeito da máscara social que a gente usa diariamente. Né? Eu não sou essa pessoa, e aí galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Tem dia que eu tô de saco cheio. Assim como a Sofia, como ela tá hoje. Sacanagem. Não, ela tá bem. Mas isso faz parte de uma máscara social que a gente usa todo dia para poder conviver em grupo, para poder fazer parte do ordenamento. Sociedade. Exatamente. E o que ele propõe? Que nós, na verdade, a gente não precisa seguir. A gente não precisa ser essa máscara. A gente, na verdade, o que tem por trás? Quem nós somos por dentro de verdade? Então, essa é a proposta do trabalho dele.
Ele diz, inclusive, uma das aspas dele, a figura e a escultura são organismos a serem dissecados e animados. Então, o trabalho dele é muito baseado nesse tipo de formulação, de criação de imagens a partir desse material. E por que a argila, né? Por que o barro? Na Bíblia diz que do barro viemos e para o barro retornaremos. Então, na verdade, o barro, a terra, é como se fosse a matéria ancestral, a matéria-prima da produção dos seres humanos. Então, ele fazendo essa máscara, moldando essa máscara no rosto dele, ele está se transfigurando, ele está exercendo a possibilidade de se tornar diferente. Ele não precisa ser aquilo que as pessoas disseram que ele precisava ser. Ele pode ser ainda nessa vida ser diferente. Não ser o Olivier de Sagazan que todo mundo conhece, ser outra pessoa. E ele não propõe isso somente para ele, ele propõe isso para todos nós. Essa auto-reflexão. Exatamente. Essa performance dele ele já apresentou mais de 300 vezes, em 25 países pelo menos. Esse trabalho que vocês viram no YouTube faz parte da cena de um filme, como eu já tinha mencionado, que se chama Samsara, a roda sempre giratória da vida, que esse é o significado. Samsara vem dessa origem asiática, se eu não me engano, ou é indiana ou é hindu esse nome, mas ele faz parte muito dessa concepção sobre esse ciclo da vida. Né? Isso é um símbolo que aparece muitas vezes em muitas culturas. No tarô, é a carta 10, que é a roda da fortuna, que ela representa um momento em que existe um momento na nossa vida que a gente está bem, e aí no topo da carta a pessoa está feliz, está sorrindo, e aí ela passa pelo que seria o inferno. Então a gente está sempre nesse ciclo da vida, de subidas e descidas. Assim também como pode fazer uma ligação com o Ouroboros, que é aquela cobra que morde o próprio rabo, também fazendo uma alusão também aqui a essa noção de ciclos, mas também da construção do mundo em algumas culturas. Então, tem muitos e muitos elementos aqui, muitas camadas de análise que a gente pode fazer a respeito dessa performance. Uma outra coisa também, o filme especificamente aborda um debate sobre solos sagrados, áreas de desastres, complexos industriais e paisagens naturais. Nossa, então puxa muito para essa realidade capitalista, né? Não de meio a performance. Exatamente. E aí é muito importante a gente pensar qual é o ambiente, novamente. Uma baia, uma mesa de escritório, onde ele está de terno e gravata e de repente ele tem um ápice de frustração. O Senhor Incrível, né? Naquele cubículozinho do filme dos Incríveis. Exatamente, mas eu vou trazer uma outra referência para vocês. Porque a Sophie não viu, mas ela vai ver e vocês também vão entender. Você já viu o Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro? É uma imagem, gente. Essa performance vocês já viram, mas quem não viu ainda, enfim. Produz imagens perturbadoras. A palavra é essa. Você fica meio... Ai, o que é isso? É desconfortável. É desconfortável. É porque é quase um renascimento do artista. Assim. Para nascer, a gente chora, né? Porque dói. Então, a sensação de que a gente tem vendo o vídeo, pelo menos a primeira vez que eu vi, é que ele estava nascendo, que ele estava sentindo dor por se transfigurar, por modificar o seu formato, a sua carne. Né? Talvez até na biologia, eu estou fazendo uma pergunta honesta. Não sei se isso acontece, se existe um registro sobre isso, sobre, por exemplo, um processo de mutação. Uma lagartixa que perde o rabo, ela sente dor? Depende do caso. No caso da lagartixa, não. Ela é programada para isso. Ela é programada para isso, né? Como uma defesa, né? Exatamente. Mas é no mesmo sentido, né? Por exemplo, outro processo biológico legal, a metamorfose da borboleta. É um processo doloroso, que demanda muita energia e que requer uma preparação prévia. É doloroso para ela? Ela tem que passar por um sofrimento muito grande para poder concluir aquela transformação. É a ideia que passa, né? Dessa transfiguração. É bem isso. Olha aí, tá vendo? Por isso que é legal. Conexão com a biologia. A conexão com a biologia. E é muito importante a gente pensar isso porque, para mim, eu honestamente agora, Rodrigo, professor de artes, acho que essa obra tem muito a ver com o ano. O ano de 2025 tem tudo a ver com esse tipo de material. Ano passado, a prova do vestibular da UNB foi sobre IA, inteligência artificial. Só que, na verdade, ela não estava aí ainda, né? A IA não estava... surgindo, ela estava ali. Hoje, esse ano,
Ela é realidade. Todo mundo está usando o chat GPT. Seja para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Abre a geladeira e fala, chat GPT, eu tenho brócolis e frango, faça uma receita. Essa é a propaganda da Samsung. Exatamente. Então, assim, é tentar utilizar a inteligência artificial no seu cotidiano. Mas o que eu vejo, pessoalmente, em 2025? A gente está falando muito sobre essa questão da autenticidade. De perder isso para a inteligência artificial, por exemplo. Isso. Por exemplo, a Anitta sofreu uma metamorfose, né? Bizarra. Uhum. Ela passou por uma transfiguração da sua imagem. A gente está vivendo numa realidade que todo mundo quer dar um pontinho de botox, fazer um liftingzinho, papapá. Será que isso não tem a ver também com uma conformidade social que a gente precisa se incluir? Porque se você não tiver um rosto quadrado de Big, você não está bonito. Você não é um homem bonito. Não, eu tenho que ter um sorriso alinhado, meu dente está... Uhum. Então, isso tem muito a ver com o que a gente tem vivenciado esse ano. Isso na minha observação pessoal como professor, e como ser humano, como pessoa mesmo. Então, eu acho que essa obra ela tem grande chance de cair no PAS 3 por conta dessa temática. Em 2025. Porque faz muito parte dessa temática, sabe? A gente tem falado muito, tem visto muito sobre essa... como que isso tem afetado. Nas mídias, como isso afeta adolescentes, tem Exatamente, muitas pautas. Então, só para finalizar para a gente aqui, essa performance, o Olivier de Sagazan também ele se baseou num outro dramaturgo, num teatrólogo, chamado Antonin Artaud, tá? Vocês vão encontrar Antonin Artaud, e a frase que ele se inspirou para poder trazer como base para essa obra é o seguinte, são essas aspas: o rosto humano ainda não encontrou a sua expressão verdadeira e é o pintor que tem o poder de revelar. Então, para o Artaud, existe essa busca, e o Olivier de Sagazan, com essa performance, ele procurou fazer esse tipo de reflexão. Né? O que está escrito no próprio site mesmo do Olivier de Sagazan é que a transfiguração é a história do fracasso, a incapacidade de um pintor-escultor de dar vida à sua obra. Então, trazer à tona o estranho e o precioso da vida, baseando-se em fundamentos filosóficos, literários e artísticos, articulados com Beckett, Artaud e Francis Bacon. Então, a gente tem muito aqui... E Francis Bacon é um conteúdo de filosofia e sociologia do PAS 3. Então. Exatamente. E isso está dentro do site dele. Tá? Então, essa referência aqui do Francis Bacon é um ponto de interdisciplinaridade que pode cair linkando as artes visuais com a filosofia também. E essa é uma obra que tem tudo a ver filosofia e artes visuais. Então, pega a minha dica. Eu acho que as próximas obras, tanto essa transfiguração, quanto principalmente as obras brasileiras, do Cobra, porque a UNB gosta muito de obra brasileira, pode ser que caia também. E essas vão ser as nossas próximas análises. Fica aí o gatilho para você acompanhar a gente, seguir o canal, ativar o sininho, para a gente se ver no próximo episódio. Exatamente. Então, obrigada, Rodrigo, por essa análise. Obrigado, Sofia. Até a próxima. Até a próxima.